Bom, dando continuidade então aos glamoures de atividade, a gente vai falar um pouquinho sobre o glamour do planejamento. O glamour da atividade produz facilmente outros glamoures, tais como o constante planejamento e esquematização para produzir os fins desejados. Então, planejar-se é bom, é importante para que a gente alcance os nossos fins, mas a gente vai ver aqui algumas possíveis armadilhas. Por exemplo, todos conhecemos aqueles que sempre concebem planos grandiosos, numa escala que demandaria imensos recursos que não estão disponíveis agora, ou habilidades que ainda não possuem. Eles são dados a palavras tais como internacional, mundial, universal e às vezes até cósmico. Mas esses esquemas são expressões de um pensamento fantasioso e totalmente não práticos. Parecem bons no papel, mas ali permanecem. Esse glamour envolve uma falha em reconhecer os princípios e os métodos da criatividade. Toda criação se inicia de dentro e então para fora, com começos pequenos, passando por um gradual crescimento, até a realização final. Todos os organismos vivos crescem dessa maneira, a partir de uma semente. E esse é o correto método de toda a ação, do centro para a periferia, da concepção para a expressão. Aqui talvez fosse bom para a gente também perceber o quanto a gente, numa medida, também não cai nesse glamour, né? O quanto a gente ou deixa de se planejar, ou o quanto a gente nutre, de repente, expectativas ou sonhos internos de uma maneira que não é prática. E aí acaba que a gente não consegue realizar, fica muito no mundo da fantasia, ou então frustrado, porque não está conseguindo realizar, porque em alguma medida queria que aquilo se tornasse realidade. A gente tem muito esse padrão nos florais de Bach, por exemplo, né? A gente diz que o clematis ou clematis, né? As pessoas falam das duas formas, é essa pessoa que fica nutrindo sonhos ou vive no mundo da fantasia e quando chega aqui no mundo real, tem dificuldade de transpor esses ideais para o concreto. Então é importante a gente se perceber em que medida que a gente também não está fazendo isso, e se a gente tiver, como que a gente está fazendo esse planejamento? Será que a gente está planejando a partir do ponto e dos recursos que a gente tem agora? A gente pode começar. Eu posso até ter uma visão de algo grandioso, mas é importante eu fazer o planejamento a partir de onde eu estou, com os recursos que eu disponho nesse momento, né? A gente vai fazendo, pode fazer um plano de crescimento, é até importante, né? Ter um vislumbre mais amplo, mas também e ao mesmo tempo dar um passo a partir do ponto onde eu estou agora, do que é possível que seja feito agora, com os recursos e habilidades que eu tenho hoje. Como é que é para vocês? Alguém já se identifica um pouco com esse padrão? Já se pegou desse jeito? Eu já me peguei várias vezes. Total, né? A gente planeja tudo para daqui um ano já. Mas o importante é tomar, né, Tatinha? Fala, não, pera, não vou desistir disso que eu planejei, mas deixa eu fazer uma readequação. Bom, vamos para o próximo então, que é o da manipulação. Outro glamour relacionado à atividade é a manipulação. Ele se baseia na tendência de considerar os seres humanos como objetos a serem usados e explorados, seja para nossos próprios fins ou para uma causa ou plano que pensamos ser correto e bom. Isso é bem. Vou ler mais um pouquinho, mas isso é bem sério, né? A forma mais óbvia e poderia ser dito grosseira de manipulação
que está sendo usada cada vez mais e com crescente agressividade através dos meios de comunicação de massa é a propaganda. Através de apelos tanto evidentes como sutis, as pessoas são induzidas a comprar os incontáveis produtos que são colocados no mercado. Suas motivações são manipuladas, pois esse apelo é dirigido principalmente aos impulsos e interesses inferiores, e há um sistemático despertar e alimentar de seus desejos por coisas materiais. Essas coisas frequentemente são bastante desnecessárias e às vezes até nocivas, mas as pessoas são facilmente impressionadas e prontamente vítimas desse processo manipulativo. Uma situação semelhante existe na propaganda política, que geralmente é disfarçada com o rótulo de ideais. Além disso, há a maneira como as pessoas manipulam umas às outras, frequentemente sob o disfarce do chamado amor. Desculpa, como no caso de pais e filhos. Mas essa manipulação, às vezes, pode chegar ao ponto da chantagem. Todos esses diferentes tipos foram vividamente descritos por Everett L. Shostrom em seu livro Homem, o Manipulador, que tem como subtítulo A Jornada Interna da Manipulação para a Autorrealização. Esse glamour só pode ser dissipado pela compreensão da natureza verdadeira dos outros seres humanos, ao reconhecer que eles são sujeitos, assim como a gente, que têm que ser respeitados e amados, e com quem temos que estabelecer uma correta relação humana, e não são objetos a serem utilizados. Eu vou passar mais um pouquinho só e a gente faz uma reflexão, que esse é um tema muito rico para a gente conversar. Ah, Martin Buber abordou esse ponto muito bem em seu livro Eu e Tu, enfatizando que deveríamos pensar em nossos semelhantes em termos de tu e não aquilo. Aqueles que têm esse glamour deveriam também recordar que os outros têm o direito à livre escolha e a ordenar sua vida de acordo com seu próprio padrão. E a gente também não pode esquecer que para o outro, muitas vezes, a gente que vai ser um objeto. Porque esse conceito ainda de corretas relações, de respeito a outros sujeitos, de eu conseguir, de forma empática, sair de mim e ir para o outro, é muito germinal ainda, né? Ainda é muito pequeno. Então, quanto mais a gente trabalhar para isso, mais também, em uma medida ou outra, a gente vai ser beneficiado, porque mais as pessoas também vão deixar de tratar a gente como um objeto e vão passar a tratar como um sujeito, quando essa ideia for se espalhando, né? Vou ler só mais esses dois parágrafos, aí a gente conversa melhor. Devido às constantes pressões exercidas por grupos e indivíduos, todos temos o problema de nos defendermos de sermos manipulados. A primeira coisa é reconhecer a influência que é exercida. E muita ajuda nisso pode ser obtida do livro de Vance Packard, Os Persuasores Ocultos, e de muitos outros livros sobre a psicologia da propaganda, que descrevem abertamente técnicas e truques do mercado. O conhecimento dessas práticas nos coloca em guarda e podemos então melhor resistir a elas e contrabalançá-las. O que é mais difícil é reconhecer e resistir às manipulações mais sutis daqueles com quem estamos em contato íntimo. Temos que aprender a arte de gentil, mas firmemente dizer não. Isso requer tanto sabedoria quanto vontade. Mas é útil compreender que tais recusas também são boas para aqueles que tentam se impor sobre nós. Não há necessidade de elaborar as técnicas que podem ser usadas para superar os vários glamoures relacionados à atividade. Aqueles que têm usado as técnicas transmitidas anteriormente nesse estudo verão prontamente a aplicação delas. Por exemplo, a técnica das corretas proporções será de particular ajuda.
O cultivo de opostos é especialmente aplicável, e a técnica da transmutação proporcionará um método prático de redimir a energia tão frequentemente usada erroneamente por aqueles que têm esses glamours. Olha, esse é bem importante, esse glamour, porque está muito presente em nós, está muito presente na nossa sociedade. A gente sempre fala, por exemplo, aqui, o Assagioli está falando da propaganda. A propaganda ainda existe, mas hoje de uma forma muito mais sutil. Hoje as maiores propagandas são as das redes sociais, né? Porque é onde a gente passa mais tempo. E o algoritmo que faz essa propaganda, ele é ainda mais inteligente, porque se antes a tendência era externa e para dentro, hoje ele pega a partir dos nossos gostos, daquilo que a gente vai dando like, ele vai manipulando e trazendo elementos. Então, é mais difícil a gente ainda perceber que a gente está sendo manipulado, porque é a partir de alguma coisa que a gente tem um real interesse, ou que a gente acha que é real. Então, à medida que a consciência humana vai se desenvolvendo, esse tipo de manipulação também vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais sutil. E é importante a gente estar atento, né? Senão a gente acaba. Quem nunca comprou coisas que não, com certeza, nunca usou, ou usou uma ou duas vezes, ou constatou que não precisava, né? E o quanto a gente come que a gente não precisa em termos de nutrição, né? O quanto a gente come, é, ou compra, ou enfim, ou usa, que não é uma real necessidade. Eu estava aqui ligando os computadores hoje, e aqui o computador, né, na verdade, e o celular para eu conseguir me comunicar com vocês. E aí eu fiz aqui um negócio que eu como, uma whey com pasta de amendoim, pus umas nozes, pus um iogurte, é uma coisa que eu adoro. Mas aí eu estava comendo ao mesmo tempo que eu estava ligando o computador, abrindo a sala e mandando mensagem no celular, que eu falei, nossa, eu falo tanto para as pessoas, para as crianças de mindfulness, e eu tô aqui comendo uma coisa que eu gosto, que eu não tô nem sentindo o gosto, porque não tô com a minha atenção nisso. E aí daqui a pouco eu vou ficar com fome, porque eu não senti o prazer de comer, eu não senti o gosto. Então eu falei, nossa, olha, preciso parar aqui. E aí eu parei, comi um pouco, mexi, aí eu parei, depois comi mais um pouco, até que eu consegui abrir a sala. Então, o quanto, né, eu falo nisso sempre, e o quanto a gente precisa, eu preciso estar atento, porque senão o tempo, porque daí eu tenho que trabalhar, e aí vocês também não quero que vocês se atrasem, e aí a gente é engolido, né, por, por essas coisas, e o que fazem a gente ficar mais vulnerável. Como a gente, exatamente, Tatinha, quando a gente não tá consciente, a gente se torna vulnerável. Toda vez que a gente perde a consciência de onde a gente está, o que a gente está fazendo, quais são os nossos planos, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, a gente é facilmente manipulável. Perdeu a consciência, pronto. A gente é manipulável. Então é aquela coisa do orar e vigiar, né? Que a gente sempre fala em todas as culturas que o Cristo falou para a gente há tanto tempo. Quanto é importante a gente manter a nossa atenção no momento presente, de fato. E aqui uma outra coisa muito importante, até nas nossas relações sociais. A maneira como a nossa sociedade, o nosso modelo econômico existe, é facilmente conectado à manipulação. É facilmente a gente se pega nesse papel de tentar ver os outros como com relações que são de manipulação. Eu muitas vezes vou me relacionar com uma pessoa pensando qual vai ser o benefício que eu vou ter a partir dessa relação. Então aí tem o puxa-saco, tem a pessoa que não respeita os outros, mas de forma mais sutil ainda, a gente deve se observar em que medida que a gente não está fazendo isso, né? Em que medida que a gente não se relaciona apenas porque a gente acha que a gente vai ter algum tipo de ganho. É normal que a gente tenha ganhos, né? A vida em sociedade, a vida em grupo promove ganhos para todo mundo. O que não é legal é quando essa relação fica desequilibrada, quando eu procuro só o ganho no outro e quando eu não estou também oferecendo os meus recursos para o grupo, para o coletivo.
para a sociedade. Então, de novo, é uma tendência e é uma influência do nosso modelo socioeconômico que a gente tem esse utilitarismo, né? Que a gente veja os outros apenas como utilitários para os nossos fins. E é importante a gente observar, porque senão a gente facilmente cai nesse modelo. E de forma ainda mais sutil nas nossas relações emocionais. O quanto também a gente não manipula as pessoas emocionalmente, o quanto a gente não faz chantagem emocional, como o texto falou aqui, o quanto a gente não dramatiza as nossas relações, o quanto a gente, por falta de uma comunicação mais clara, mais assertiva, mais verdadeira, a gente também não manipula as pessoas ao nosso redor. Então, esse glamour da manipulação é um dos que estão mais intrincados aí na nossa sociedade. A gente precisa ficar bem atento, porque senão a gente acaba, em vez de conseguir esclarecê-lo, né, iluminá-lo, a gente, pelo contrário, às vezes acaba até contribuindo para que ele perpetue nas nossas relações. É, como é que tá para vocês aí? Esse tema é um tema interessante. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que que vocês acham, como é que vocês estão sentindo, enfim. Tem um tempinho aí pra gente. Oi, oi, Paulinho, bom dia para todos. Nossa, eu achei fantástico esse tema. E realmente a gente o tempo inteiro está sujeito à manipulação é, da vida em geral, né, das relações. E isso que você falou do alimento me remeteu à questão da obesidade também. Como que a Aham. gente está, como que as pessoas estão, como que a obesidade está se tornando uma doença por conta disso mesmo, né? A mídia incentivando você comer só na frente da TV, você ir aproveitando o tempo e ir comendo. Então as pessoas não sentem mais o prazer do alimento mesmo, né? E isso faz uma bola de neve, né? E realmente gerando uma doença. E esse glamour é realmente, nossa, a gente tem que se cuidar o tempo inteiro mesmo. O tempo todo, Muito, né? sim. É verdade. Obrigado por compartilhar. A Tati está falando aqui da importância da constante vigilância. É isso aí, Tatinho. Ó, a gente tem mais uns minutinhos, dá para a gente entrar aqui então nesse outro tópico. A gente viu os glamoures de atividade nas últimas semanas, e aí agora a gente está vendo os glamoures relacionados, desculpa, à sensibilidade e à criatividade artística. A quarta categoria de glamoures tem a raiz comum de uma sensibilidade excessiva. Isso causa uma identificação com a própria vida emocional e com os sentimentos evocados por todos os contatos externos, especialmente com outras pessoas. Isso, por sua vez, produz apegos ou repulsões e uma dependência geral de e suscetibilidade ao ambiente e às influências circundantes. Então, esse é um tipo de glamour que também, em alguma medida, todos nós temos. Por quê? Porque ele tem a ver com a nossa própria vida emocional e com as nossas relações. Então, esse sentimento que é evocado pelo constante contato externo que a gente tem com as outras pessoas, ou uma sensibilidade artística, ou aos ambientes. Então, esse também é um glamour que é bem importante a gente estar atento, porque ele vai pegar a gente em alguma forma. Um dos glamours mais comuns que surgem disso é a sensibilidade às opiniões e às críticas dos outros. Esse é um glamour limitante e doloroso, mas pode ser contrabalançado pelo cultivo do desapego e da autoconfiança. Então, lembra que a gente viu no início do ano, né? E a gente vem repetindo a técnica do cultivo de opostos. Então, a gente vai ver que muitas vezes a gente está muito sujeito a isso,
É doloroso, né? A gente, quem não se preocupa com a opinião ou crítica dos outros? Isso está presente em nós, né? Até na maneira como a gente foi criado. Mas é importante a gente começar o cultivo das qualidades do desapego, da autoconfiança, para que a gente vá sendo fiel e verdadeiro àquilo que a gente tem, né? A nossa essência de fato, que a gente vai chegando cada vez mais pertinho quando a gente vai tirando aí as cascas da cebola. Uma ajuda para o desenvolvimento dessa atitude é a compreensão de que os julgamentos e as críticas das outras pessoas geralmente se baseiam em falta de informação, incompreensão e preconceitos pessoais devido aos próprios glamoures que as outras pessoas têm. Então, muitas vezes não é com a gente, né? A gente é só um instrumento para que a pessoa destile esse veneno, essa crítica, essa incompreensão, preconceito. Não é com a gente diretamente, né? É porque a gente está sendo um instrumento, mas e é dirigido para a gente, então é doloroso mesmo, mas não é nosso, né? Aquela coisa da gente estabelecer os limites. Há dois ditados que resumem claramente a atitude que deveria ser adotada. Tem um ditado aqui, né? As pessoas falam. O que elas falam? Deixe que falem. E o outro, os cães latem e a caravana passa. Esse é forte, né? Um verso do Dhammapada, que é um livro clássico do budismo, também nos recorda que criticam os que se sentam em silêncio, criticam os que falam em excesso, criticam também os que falam com comedimento. Não há no mundo ninguém não criticado. Ou aquele que a gente usa muito aqui no Brasil, né? Se nem Cristo agradou todo mundo, quem sou eu? Esse a gente ouve bastante. Então, o quanto é importante é, a gente se nutrir para que a crítica não consuma a gente, né? Essa coisa da crítica construtiva, ela é bem falsa na maioria das vezes, porque vai muito da nossa intenção, né? Se eu quero fazer um apontamento, eu posso fazer isso de uma forma equilibrada. Igual eu vou falar do meu exemplo de novo, só para ficar mais concreto, né? Eu trabalho numa escola, então a gente tem que fazer relatório das crianças e também no caso dos professores. Então a gente precisa pontuar, mas a gente também contrabalança. Então a gente também coloca tudo aquilo que está positivo, aquilo que foi bom, e a gente tenta colocar aquilo que precisa ser pontuado na nossa perspectiva dentro de um contexto que faça sentido, que possa promover um tipo real de transformação ou de motivação para o crescimento. Quando a gente simplesmente critica, ou aponta o dedo, né? Sem um contexto ou sem compreensão, aí não tem sentido, né? Tem um mestre tibetano que eu gosto muito que ele diz que a crítica abortou milhares de projetos e ideias que poderiam já ter levado a humanidade a um patamar mais elevado. Então, para a gente ter bastante cuidado de como a gente fala, né, da maneira que a gente fala, e a gente do outro lado, se a gente for o criticado, a gente ter essa resiliência, essa força interna de entender que as pessoas criticam mesmo e que eu posso ser fiel às minhas ideias, aos meus ideais, aquilo que eu acredito, a expressão daquilo que para mim faz sentido, que é verdadeiro. Então, vou me fortalecendo para entender que essa crítica vai acontecer e que eu posso até tentar observar dentro daquilo que foi criticado algo que talvez sim possa ter de verdade ali, que possa ser um combustível para a minha transformação. Então, eu não devo ignorar totalmente, mas também não devo permitir que isso me abale, né? É colocar um filtro aí para que eu possa crescer com isso. Deixa eu ver o tamanho desse aqui para ver se dá para a gente ver hoje. Eu acho melhor a gente não entrar nesse, porque senão a gente vai ler com muita rapidez e é um tema super interessante, o da sensibilidade psíquica. Então a gente marca aqui para semana que vem a gente ler. E antes da gente encerrar, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma partilha, alguma dúvida? A gente. Ô, Paulinho, bom dia, Lu. Oi, Lu.
Foi muito pertinente esses dois, três, né? Três glamours, mas esse da crítica, para mim agora, nossa, caiu muito, muito porque eu tô passando. Eu trabalho com previdenciária, né? Com aposentadoria. E aí recebo muitas críticas no sentido de, pô, porque meu processo ainda não saiu, como que tá demorando, né? Por que Imagino. que não julgou ainda? Eu tô aguardando há 3 anos, essas coisas, né? E eu estou à mercê do sistema, certo? E ontem foi uma crítica tão pesada, e aí eu busco sempre fazer o melhor, né? E eu fiquei tão abalada, aí eu falei, não, não vou responder, isso não é meu. E eu aqui tentando desassociar todas as técnicas possíveis e tal. E aí eu já acordei com o coração agoniado. Eu falei, gente, mas isso não é meu, eu sei o que eu fiz, sabe? É o sistema, né? Aí até eu falei, tive uma ideia. Vou pesquisar aqui, vou ver quantos processos existe. Eu até pesquisei 2,5 milhões de processos para serem julgados. Eu vou escrever um tema, uma matéria, e vou fazer de uma forma com que o cliente receba esse meu, essa minha indignação, né? Indignação nesse sentido, como se eu estivesse me defendendo, sabe? Mas como se fosse uma publicação. E agora agora nessa reflexão eu tô, nossa, calma, peraí, não preciso disso, sabe? É. Ai, meu Deus. Cheira um olhinho de limão, você tem? O limão ajuda a gente a separar o que é nosso do que não é, os excessos que a gente está nutrindo aí, dá uma ajuda. Eu querendo não, isso não, eu fiz a minha parte, isso não é meu, mas ao mesmo tempo buscando alternativas estratégicas para poder responder ele de uma forma mais educada. Olha Sim, só. sim, sim. Ai, tá ótimo. É. A Rô colocou muito pertinente mesmo, como somos criticados pelo sistema que estamos inseridos. Sim. Sim. Muito bem. Eu vou terminando aqui a nossa reunião. Eu já vou subir e mando o link no grupo para a gente ficar aí alinhado para a nossa meditação de quinta-feira sobre esse tema. Daí fortalece mais internamente a gente. Uma ótima terça-feira. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia a dia. todos. Gratidão. Bom dia.